Você sabia que a humanidade produz mais de 300 mil toneladas de corned beef todos os anos? Essa quantidade colossal é suficiente para encher uma cidade inteira do tamanho de Miami, com blocos vermelhos e densos de carne indestrutível. Mas aqui está o erro que 80% das pessoas cometem. Elas acham que existe milho, ou corn, dentro da lata. A verdade é chocante. Não há um único grão de milho nestes milhões de latas. Corn vem de cristais de sal do tamanho de grãos, a única arma capaz de vencer o tempo antes da geladeira existir. Hoje, vamos entrar em uma indústria de 9 bilhões de dólares para ver como o calor, o sal e a pressão transformam músculos rígidos em comida eterna. Para entender como essa montanha de carne é criada, precisamos viajar para o coração da América do Sul. Esqueça as fazendas pequenas que você imagina. Aqui estamos falando de impérios de pastagem. O Brasil, a Argentina e os Estados Unidos são as 3 superpotências que dominam o mercado global, mas é nas savanas brasileiras que a escala desafia a imaginação. Imagine pastos que se estendem por milhares de quilômetros, uma paisagem vasta e aberta sob um sol implacável. A maioria dos animais não sobreviveria a esse calor tropical, mas aqui reina o zebu. Este gado não é apenas um animal, é uma máquina biológica aperfeiçoada pela evolução. Eles possuem glândulas de suor enormes e uma pele espessa projetada para dissipar o calor que mataria outras raças. Enquanto o mundo se preocupa com rações caras à base de grãos, o zebu faz um milagre econômico. Ele ganha quase 1 quilograma de peso por dia, comendo apenas capim grosseiro. É uma conversão direta de energia solar e grama em músculo maciço. Eles nascem diretamente no pasto, amamentam e crescem sem luxos. Quando atingem 18 meses, entram na fase de aceleração industrial. O objetivo biológico muda. Agora, o corpo do animal foca em construir fibras musculares longas, firmes e estáveis. Não é apenas carne, é a estrutura que sustentará uma indústria bilionária. Ao atingirem 500 quilogramas, eles são movidos. O resultado é uma torrente de 2.300.000 toneladas de carne exportada anualmente pelo Brasil, alimentando as linhas de processamento que nunca param. O momento em que o gado deixa o pasto marca o fim da biologia e o início da engenharia. A transformação de um ser vivo em matéria-prima industrial exige precisão absoluta e velocidade letal. No início da linha, a prioridade é desligar o sistema. O animal é contido e, com a precisão de um cirurgião, uma pistola de dardo cativo dispara no centro exato da testa. Não há barulho de pólvora, apenas o som seco da mecânica. O disparo interrompe a atividade nervosa instantaneamente. O animal perde a consciência antes de sentir dor. É um fim humano para garantir uma qualidade industrial. Depois que o couro e os órgãos são removidos, o que resta é uma carcaça de centenas de quilogramas pendurada em trilhos de aço. Agora, observe a violência controlada das máquinas. Serras de fita industriais, rugindo a 3.000 rotações por minuto, descem sobre a espinha dorsal. O som é ensurdecedor, mas o corte é silencioso em sua perfeição. A lâmina atravessa o osso mais duro do corpo, como se fosse manteiga, guiada por lasers ou mãos experientes ao longo do eixo espinhal. Em segundos, a carcaça se abre em 2 metades simétricas. Não é apenas estética, é eficiência térmica. Essa divisão permite que o frio penetre nos ossos mais rápido, preparando a carne para o desmembramento cirúrgico que virá a seguir. Dentro da fábrica, nem toda a carne tem o mesmo destino. Para o corned beef, os engenheiros de alimentos buscam uma peça específica, uma peça que muitos considerariam dura demais para um bife de luxo, o peito ou brisket. 70% de cada lata que você vê na prateleira vem dessa região frontal do animal. Pense na física disso. O animal passa a vida inteira em pé. Os músculos do peito sustentam centenas de quilos contra a gravidade, dia e noite. Esse esforço constante cria fibras grossas, resistentes e entrelaçadas com gordura. É uma carne construída para o trabalho pesado. A outra parte vem das pernas traseiras, ricas em colágeno. O colágeno é o cimento da natureza. Em sua forma crua, é duro e borrachudo. Mas os produtores sabem que, sob o calor certo, esse tecido conjuntivo se transformará na gelatina, que dá ao corned beef sua textura famosa.
Nas mesas de corte, açougueiros de elite trabalham em um ritmo frenético. Eles não precisam olhar 2 vezes. Eles sentem a direção das fibras e a elasticidade da carne através de suas luvas de malha de aço. É um balé sangrento, onde a anatomia é desmontada peça por peça, separando o que será bife de luxo do que será a base da nossa lata indestrutível. Agora, a carne entra na fase que lhe dá o nome. Se deixássemos esses blocos de músculo ao ar livre, eles apodreceriam em dias. Para vencer a morte celular, usamos o sal. Mas a imersão tradicional em tanques de salmoura é lenta demais para o mundo moderno. O sal demoraria dias para penetrar no centro de um pedaço grosso de peito. A indústria não tem esse tempo. A solução é a injeção de alta pressão. Imagine uma máquina que parece um instrumento de tortura futurista, equipada com centenas de agulhas de aço inoxidável. Cada agulha tem apenas 1,2 milímetros de espessura. Elas descem sobre a carne com força hidráulica, perfurando profundamente o tecido muscular. No momento da penetração, elas disparam uma solução precisa de água, sal, nitrito e especiarias. É uma transfusão industrial. O nitrito é a chave. Ele trava a cor vermelha da carne, impedindo que ela fique cinza e cria uma barreira química contra bactérias mortais. O que a natureza levaria 1 semana para fazer por osmose, essas máquinas fazem em horas. Cada pedaço de carne sai pesando 10 a 12% a mais, inchado com a salmoura que garantirá sua imortalidade. Com a química definida, é hora de aplicar a termodinâmica. A carne curada é carregada em caldeiras a vapor gigantescas. Não é um cozimento rápido, é um processo lento e deliberado. Durante 3 a 5 horas, a carne é mantida a 70 graus Celsius. Esta temperatura não é aleatória. É o ponto exato de ruptura. A 70 graus, a mágica acontece. O colágeno duro, aquele cimento que tornava a carne impossível de mastigar, começa a derreter. Ele se converte em gelatina líquida, untando as fibras musculares de dentro para fora. Quando a carne sai das caldeiras, ela já não é mais aquele músculo rígido que sustentava o boi. Ela está macia, mas ainda precisa de textura. É aqui que entra o destruidor. A carne é jogada em trituradores industriais, equipados com parafusos duplos que giram a 1.800 rotações por minuto. Lâminas de alta velocidade não cortam a carne aleatoriamente. Elas são projetadas para rasgar as fibras ao longo de seu grão natural. A violência da máquina é calibrada para imitar o desfiamento manual, mas em uma escala de toneladas por hora. O resultado é uma massa de carne solta, suculenta e elástica, mantida unida pela gelatina natural que acabamos de criar. Agora começa a corrida contra a contaminação. A carne processada precisa ser selada em seu túmulo de aço antes que qualquer bactéria possa tocá-la. O enlatamento é uma operação de alta precisão. Êmbolos automáticos comprimem a carne dentro das latas icônicas, expulsando cada bolha de ar. O ar é o inimigo. Se houver oxigênio, haverá oxidação. A precisão é insana. Cada lata é pesada eletronicamente e qualquer desvio maior que 0,5%, meio grama, rejeita o produto. Uma vez seladas hermeticamente, as latas não vão para o armazém, elas vão para o inferno. Elas entram em autoclaves massivas, câmaras de pressão que lembram submarinos. Lá dentro, a temperatura sobe para 121 graus Celsius. Por 90 minutos, as latas cozinham sob pressão extrema. Nada sobrevive a isso. Qualquer bactéria, qualquer esporo, qualquer vestígio de vida microscópica é obliterado. É este processo que permite que uma lata de corned beef fique na prateleira de um bunker ou de um supermercado por 5 anos sem refrigeração. É comida estéril, protegida por uma armadura de metal. Sensores ópticos e raios-x escaneiam cada lata em busca de defeitos minúsculos no metal, garantindo que a fortaleza esteja segura. Muitas vezes, ao olhar para essa carne vermelha e curada, as pessoas a confundem com seu primo famoso das delicatessens de Nova York, o pastrami. É fácil entender o porquê. Ambos nascem do mesmo corte duro, o peito, e ambos devem sua cor rosa ao sal de nitrito. Mas enquanto o corned beef é um produto de engenharia interna, focado na injeção de salmoura e na estabilidade, o pastrami é uma obra de arte externa. No pastrami, o sabor é construído de fora para dentro.
Ele é esfregado com especiarias secas, criando uma crosta negra e aromática. Depois, ele é defumado lentamente, absorvendo a fumaça da madeira, antes de ser cozido no vapor para ficar macio. O pastrame é servido quente, fatiado na hora, exalando fumaça e especiarias. O corned beef tem um propósito diferente. Ele não foi feito para ser servido em um prato de luxo em Manhattan. Ele foi feito para sobreviver em uma trincheira, no porão de um navio ou na despensa de uma família durante uma tempestade. Ele é a espinha dorsal da indústria de carne enlatada, projetado para durar quando tudo mais falha. Começamos com um mito sobre milho e terminamos com uma realidade de aço e sal. O que sai dessas fábricas não é apenas um produto de conveniência, é o triunfo da técnica sobre a biologia. Pegamos 300 mil toneladas de músculo perecível, vindo de gado que pastava sob o sol escaldante do Brasil, e o transformamos em tijolos de energia que podem durar meia década. Da próxima vez que você puxar o anel de metal e ouvir o som do vácuo sendo quebrado, lembre-se do que foi necessário para colocar aquela carne ali. Quilômetros de pasto, serras de 3.000 rotações, agulhas de precisão e o calor de 120 graus. É mais do que comida. É uma bateria de calorias, carregada pela indústria, pronta para ser usada quando o mundo precisar. Desde o momento em que os primeiros exploradores pisaram na América do Norte, o solo agrícola do continente tem desaparecido a uma velocidade assustadora, de 0,07 polegadas por ano. Parece um número pequeno? Pense novamente. Nessa velocidade, em apenas 30 anos, uma superpotência global terá apenas 5% de sua terra fértil restante. Estamos falando de um colapso total. A tecnologia moderna falhou em parar esse relógio, mas a solução definitiva pesa 1 tonelada e quase foi extinta pela humanidade. Como uma besta antiga conseguiu, em apenas 10 anos, realizar uma obra de engenharia que máquinas não conseguiram em um século. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa missão, precisamos olhar para o chão, sob nossos pés, não como terra suja, mas como uma infraestrutura crítica que está desmoronando. A perda anual de solo fértil nos Estados Unidos não é apenas uma estatística ecológica, é uma falha estrutural na base de toda a economia alimentar do mundo. Imagine um arranha-céu onde as fundações são raspadas, milímetro por milímetro todos os dias. É isso que está acontecendo agora. Se continuarmos nesse ritmo, em 3 décadas, a vasta e rica paisagem americana será reduzida a uma casca estéril, incapaz de sustentar plantações ou vida. A história já nos deu um aviso brutal e inesquecível. Na década de 1930, durante o infame evento conhecido como Dust Bowl, a natureza cobrou seu preço. Ventos furiosos levantaram centenas de milhões de toneladas de solo precioso, criando tempestades negras que apagaram o sol e sopraram a riqueza da Terra até o Oceano Atlântico. Hoje, os dados mostram que estamos caminhando para um desastre ainda maior. As fazendas industriais modernas, com seus arados de aço e monoculturas infinitas, destruíram as redes invisíveis de vida que mantinham o solo unido. A terra tornou-se compactada como concreto, morta por dentro e incapaz de beber a água da chuva. O sistema de suporte de vida do continente foi desligado, e enquanto engenheiros tentavam consertar isso com química e máquinas pesadas, a degradação apenas acelerava. Foi nesse cenário de emergência que surgiu uma ideia radical. E se a máquina necessária para consertar o continente não tivesse sido construída por mãos humanas, mas pela própria evolução? Essa máquina biológica era o bisão americano. Mas esqueça a imagem de um animal pastando calmamente. Pense neles como uma força geofísica colossal. Antes da intervenção industrial humana, dezenas de milhões desses tanques de carne e músculo moviam-se através da América como uma maré viva. Cientistas chamavam essa massa em movimento de Grande Cinturão de Bisões. Era uma operação logística perfeita que se estendia do Canadá ao Texas. Eles eram o motor que fazia o ecossistema funcionar. Mas com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, essa engrenagem vital foi intencionalmente destruída. Foi um desmantelamento sistemático.
Em menos de 100 anos, a população de bisões despencou de 60 milhões de cabeças para apenas 325 sobreviventes. Não foi apenas caça, foi uma guerra de recursos. Eliminar o bisão era uma estratégia para quebrar a economia das populações indígenas e limpar o terreno para a expansão. Com a remoção dessa peça central, a pradaria parou de funcionar. O ciclo de nutrientes quebrou. A aeração do solo cessou. A diversidade biológica entrou em colapso. Onde antes havia um oceano de grama verde e vibrante, restou uma paisagem estática, dominada por gado doméstico lento e cercas de arame farpado. O deserto começou a ganhar terreno. A natureza havia perdido seu gerente de operações. Foi necessário chegar à beira da exaustão total para que no início do século XXI, alguns ecologistas ousassem propor o impensável: devolver os gigantes ao seu posto de trabalho, mas não em campos verdes e fáceis. O teste seria em uma zona morta. O projeto era uma aposta de alto risco. O plano consistia em soltar um rebanho de bisões em terras que já eram consideradas perdidas, solo seco, rachado, duro como pedra, onde nem a grama mais resistente conseguia crescer. O investimento ultrapassava a marca de 10 milhões de dólares. 250 cientistas e especialistas colocaram seus empregos em jogo. A lógica dizia que os animais morreriam de fome. Mas assim que os caminhões de transporte abriram suas portas e as bestas de 1 tonelada pisaram naquele deserto, o caos se instalou. O rebanho desapareceu. Drones de alta tecnologia, sistemas de rastreamento por satélite e helicópteros varreram a área, mas as telas estavam vazias. O pânico tomou conta da sala de controle. O medo era real. Será que o rebanho tinha escapado? Será que tinham morrido em alguma ravina escondida? O projeto parecia destinado a ser um fracasso milionário. Mas dias depois, a verdade veio à tona e era desconcertante. Os bisões não tinham fugido. Eles tinham migrado intencionalmente para os terrenos mais altos e áridos da região, lugares onde a comida era ainda mais escassa. Ninguém conseguia entender por que um animal faminto iria para o lugar com menos comida. Parecia suicídio. Mas o que os cientistas interpretaram como erro era, na verdade, a ativação de um protocolo de sobrevivência antigo. Os bisões não pensam como gado. Eles possuem um instinto refinado por eras de gelo e secas. O desaparecimento deles não foi uma fuga, foi o início do turno de trabalho. Eles estavam se posicionando estrategicamente. O que parecia desordem era a primeira etapa de uma engenharia complexa que os humanos haviam esquecido como ler. Quando finalmente conseguimos observar o que eles estavam fazendo, ficou claro que o bisão não é apenas um herbívoro. Ele é uma peça de maquinaria pesada, projetada para terraplanagem e fertilização. Vamos analisar a mecânica disso. Diferente do gado doméstico, que fica parado mastigando e compactando o solo com seu peso estático, até transformá-lo em uma laje impermeável, o bisão é uma máquina de movimento perpétuo. Eles nunca param. Cada passo de seus cascos afiados e pesados atua como um aereador industrial, quebrando a crosta dura da superfície. Imagine milhões de pequenos martelos hidráulicos perfurando o concreto do deserto dia após dia. Essas fissuras que eles abrem são vitais. Elas permitem que a água da chuva penetre profundamente na terra, recarregando os lençóis freáticos, em vez de escorrer inutilmente pela superfície e causar enchentes. Mas a engenharia continua. O sistema de fertilização é igualmente impressionante. Cada rastro de esterco deixado pelo rebanho em movimento funciona como uma injeção de precisão de nitrogênio, fósforo e potássio. Eles não despejam tudo em um lugar só, como o gado faz ao redor de um coxo. Eles distribuem a riqueza química por quilômetros. E talvez a ferramenta mais estranha e genial seja o próprio corpo do animal. Bisões adoram rolar na terra. Quando um gigante de 900 quilos se joga no chão e rola para limpar a pele, ele cria uma depressão no solo, uma espécie de bacia rasa. Parece apenas um buraco, mas na verdade é um reservatório de água. Quando chove, essas piscinas de bisão seguram a água por dias. Elas se tornam microberçários perfeitos, capturando sementes trazidas pelo vento.
Enquanto o gado destrói a estrutura da terra, o bisão a reconstrói fisicamente, criando uma paisagem desenhada para capturar recursos e gerar vida. Essas pequenas ações mecânicas, um passo, uma rolada, um rastro de fertilizante, parecem insignificantes isoladamente, mas multiplique isso por milhares de animais e por 10 anos de operação contínua. O efeito é exponencial. Uma década após o início do experimento, os drones sobrevoaram a mesma área, que antes era um deserto rachado. As imagens que eles enviaram de volta deixaram a comunidade científica sem palavras. A zona morta havia desaparecido. Em seu lugar, havia um mar de grama verde, densa e alta. Os números confirmaram o milagre visual. Nas áreas patrulhadas pelos bisões, a diversidade de espécies de plantas explodiu, aumentando em 86%. Para comparação, áreas vizinhas geridas com gado tradicional viram um aumento pífio de apenas 30%. A física do solo havia mudado fundamentalmente. A capacidade da terra de segurar a umidade depois de uma chuva aumentou entre 25% e 40%. A erosão, aquele câncer que estava devorando o continente, foi cortada quase pela metade. E com a flora veio a fauna. Foi como se um sinal de rádio tivesse sido ligado, chamando a vida de volta. Pássaros que não cantavam naquela região há 30 anos retornaram. Raposas, coiotes e linces reapareceram, caçando na grama alta. Riachos que costumavam secar no verão, agora corriam com água cristalina o ano todo. O ecossistema não foi apenas consertado, ele foi reiniciado. A presença do bisão atuou como a chave de ignição de um motor complexo que estava desligado há um século. Eles provaram que a natureza tem uma tecnologia superior a qualquer máquina que possamos construir. No entanto, mesmo com essa vitória esmagadora da biologia sobre a tecnologia, enfrentamos hoje uma ironia amarga. Descobrimos a cura para a Terra, temos a máquina perfeita para salvar o continente, mas nos recusamos a usá-la em sua capacidade total. A barreira agora não é científica, é econômica. Atualmente, 95% de todos os bisões na América do Norte não vivem como engenheiros selvagens, mas como produtos em uma linha de montagem de carne. O mercado de carne de bisão tornou-se uma indústria poderosa, movimentando mais de 350 milhões de dólares por ano. A demanda cresce a cada dia, impulsionada pela fama de ser uma carne saudável e rica em proteínas. Por causa disso, esses animais magníficos são mantidos atrás de cercas, criados como gado comum, impedidos de realizar as grandes migrações que curam a terra. Apenas 5% da população total de bisões vive verdadeiramente livre para trabalhar como engenheiros ecológicos. Temos a prova concreta de que um único rebanho livre pode transformar um deserto em um jardim, mas a lógica do lucro nos faz trancar a solução em currais apertados. Transformamos o salvador do solo em um hambúrguer gourmet. Estamos limitando drasticamente o alcance da única força capaz de reverter o relógio da destruição ambiental, justamente quando mais precisamos dela. A história do retorno do bisão é uma lição de humildade que deve ecoar em cada sala de diretoria e em cada laboratório do mundo. Durante séculos, tentamos dominar a Terra com aço frio, tratores gigantes e química sintética. Gastamos bilhões tentando forçar o solo a obedecer. Mas em apenas 10 anos, um único rebanho de animais primitivos fez o que toda a nossa engenharia de ponta não conseguiu. Eles transformaram poeira em vida, sem usar uma gota de petróleo, sem eletricidade e sem supervisão. A questão final não é se os bisões conseguem salvar a América de se tornar um deserto estéril em 30 anos. Os dados provam que eles conseguem. A verdadeira questão é se nós, humanos, teremos a coragem de derrubar as cercas. Teremos a ousadia de recuar, de perder o controle e deixar que milhões de toneladas de força bruta façam o trabalho para o qual foram desenhadas pela evolução. O verdadeiro poder da indústria, às vezes, está em saber quando desligar as máquinas e deixar a terra trabalhar por conta própria. No século XIX, apenas 24 coelhos foram libertados na natureza da Austrália e, em pouco tempo, quase destruíram um continente inteiro. Exatamente 100 anos depois, a China pegou 1.200.000 destes mesmos animais e fez o impensável. Usou-os para salvar o planeta.
Como é que uma praga biológica se tornou a chave secreta para uma máquina de dinheiro de 10 mil milhões de dólares? E o que é que tudo isto tem a ver com um cavalo gigante feito de vidro e silício, visível do espaço? Bem-vindos ao poder da indústria! Hoje vamos ver como a engenharia transformou o caos em ordem. Para entender a magnitude desta operação, precisamos primeiro olhar para o mapa do nosso mundo. 41% da superfície do nosso planeta já é deserto. Pense nisso por um segundo. Quase metade da Terra é terra morta. E outros 40% estão em perigo iminente de serem engolidos pela areia. Enquanto a humanidade luta para salvar as últimas florestas, a China enfrentou uma crise silenciosa, mas brutal. 27,4% de todo o território chinês foi afetado pela desertificação. Isso é uma área colossal, equivalente a quase 4 vezes o tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. O epicentro deste desastre é o deserto de Kubuki. Este não é um lugar comum. É um inferno geológico, onde a natureza parece ter declarado guerra à vida. No inverno, o frio é tão intenso que o termômetro cai para menos 20 graus Celsius. O vento uiva como uma turbina, carregando areia que corta como facas. No verão, o cenário inverte-se e o calor torna-se tão abrasador que queima o solo. Antigamente, dizem os registros, esta era uma terra rica, com aldeias, rios e pastagens verdes. Mas o equilíbrio quebrou-se, o vento ficou mais forte, a relva desapareceu e a areia começou a mover-se. Imagine viver num lugar onde a terra debaixo dos seus pés tenta engolir a sua casa. Foi isso que aconteceu aqui. O deserto de Kubuki expandiu-se mais de 40 quilômetros para leste em apenas algumas décadas. Dunas gigantescas com 60 metros de altura, a altura de um prédio de 20 andares, avançaram sobre as quintas e as estradas, enterrando tudo. A cada ano, 20 milhões de toneladas de comida eram perdidas para este mar de areia. Era uma catástrofe em câmara lenta. O governo tentou de tudo. Perfuraram poços fundos, proibiram o gado de pastar, plantaram barreiras. Mas o deserto continuava a vencer, ameaçando a vida de 400 milhões de pessoas no norte da China. Parecia o fim. Até que um homem decidiu fazer uma aposta que todos chamaram de loucura. No meio deste caos de poeira, havia um professor chamado Wang Wenbiao. Ele não era um bilionário, nem um cientista famoso. Era um homem simples que todos os dias pedalava quase 10 quilômetros pela areia para chegar à sua sala de aula. Havia dias em que o vento era tão forte que a bicicleta ficava enterrada até meio e a areia enchia os seus pulmões. A maioria das pessoas teria desistido e fugido, mas Wang fez uma promessa diferente. Ele disse: "Se não posso escapar ao deserto, vou fazer com que ele me pague renda." Em 1988, com as suas poupanças e dinheiro emprestado, ele começou o impossível: transformar areia morta em solo vivo. A sua arma escolhida não foi uma máquina complexa, mas uma árvore, o salgueiro. Mas não um salgueiro qualquer. Estas árvores são maravilhas da engenharia natural. As suas raízes não crescem apenas para os lados. Elas mergulham como brocas industriais, descendo mais de 90 metros para encontrar água subterrânea. Elas funcionam como âncoras vivas, segurando a duna no lugar. Mas como é que se planta uma árvore num lugar onde a areia se move como água? A logística era um pesadelo. Primeiro, os trabalhadores tiveram de mapear o terreno para encontrar onde a umidade estava escondida. Depois, usaram jatos de água para criar buracos profundos na areia em segundos, inserindo as mudas jovens diretamente na terra úmida. Para evitar que o vento arrancasse as árvores recém-plantadas, construíram milhares de quilômetros de cercas feitas de malha e canas, criando barreiras físicas contra a tempestade. Foi um trabalho titânico. Ao longo de 30 anos, Wang e a sua equipa plantaram mais de 200 milhões de árvores. Eles criaram uma muralha verde que reduziu a velocidade do vento em 90%. Mas as árvores por si sós não eram suficientes. A areia continuava a ser areia. Faltava algo para transformar aquele pó estéril em terra fértil. Foi aqui que Wang Wenbiao introduziu a peça mais estranha e genial deste puzzle industrial. Ele percebeu que precisava de um motor biológico para acelerar a recuperação do solo. A resposta estava nos coelhos, mas não qualquer coelho.
Ele trouxe para o deserto 1.200.000 coelhos da raça Rex. Estes animais são conhecidos como o ouro branco da indústria. O pelo deles é incrivelmente macio, como veludo, e cada pele pode ser vendida por $30. Isso criou o financiamento necessário para manter o projeto vivo. Mas o verdadeiro valor industrial do coelho Rex não estava na sua pele, estava no seu estômago. Uma fêmea desta espécie é uma máquina de reprodução, capaz de gerar 200 a 300 filhotes por ano. Eles aguentam o frio extremo do deserto e bebem pouca água. O plano era um ciclo fechado perfeito. As árvores de salgueiro forneciam sombra e proteção. Os coelhos viviam nessas quintas ecológicas e comiam as folhas dos salgueiros. E aqui acontece a magia química, o estrume dos coelhos. O deserto não tem nutrientes, é vazio, mas o estrume do coelho é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, exatamente o que a terra precisa para acordar. Quando milhões de coelhos depositam este fertilizante natural no chão, a areia começa a mudar. Ela deixa de ser dourada e morta e torna-se escura e úmida. Torna-se humus. Além disso, os coelhos não digerem as sementes das ervas que comem. Então, ao espalharem o estrume, eles estão literalmente a plantar novas ervas. Este sistema criou um loop infinito. Os salgueiros alimentam os coelhos alimentam o solo, e o solo fortificado faz crescer mais salgueiros. O resultado foi impressionante. Cada acre de terra começou a produzir mais de 5 toneladas de humus por ano. Em apenas 3 a 5 anos, o que era uma duna estéril transformou-se em terra arável. O deserto estava a recuar. Mas para escalar isto para um nível nacional, era preciso mais do que biologia, era preciso energia bruta. Com a economia local estabilizada pela venda das peles e da carne dos coelhos, Wang olhou para o céu. O deserto de Kubuki tinha algo em abundância: sol, muito sol. Ele decidiu construir a central de energia solar Junma, mas não fez apenas fileiras de painéis. Ele construiu uma obra de arte industrial. Usando 196.000 painéis solares, os engenheiros desenharam a forma de um cavalo gigante a galope, tão grande que entrou para o livro de recordes do Guinness. Esta estrutura titânica gera cerca de 1,5 bilhões de kWh de eletricidade por ano. Isso é energia suficiente para iluminar as casas de 200.000 pessoas. Mas a genialidade não está apenas na eletricidade. Está no que acontece debaixo dos painéis. Num deserto, o sol é o inimigo que evapora toda a água. Mas estes oceanos de vidro azul criam sombra. Eles bloqueiam o vento e reduzem a sua velocidade em 50%. Debaixo desta sombra tecnológica, a temperatura cai e a evaporação diminui. A erva começou a crescer sozinha debaixo dos painéis solares. Para controlar essa erva, para que não ficasse alta demais e causasse incêndios, eles introduziram ovelhas e gansos. Agora, imagine a cena: robôs de vidro a gerar eletricidade em cima e rebanhos de animais a pastar embaixo, agindo como cortadores de relva biológicos. Tudo isto no meio de um lugar que antes era considerado o Mar da Morte. Este modelo gerou 10 mil milhões de dólares em 10 anos. Mas uma pergunta permanece: se os coelhos funcionaram tão bem aqui, por que é que foram um desastre noutros lugares? Vamos voar 6.000 quilômetros para sul, até a Austrália. Lá, a história dos coelhos é um filme de terror. No século XIX, trouxeram apenas 24 coelhos para a caça. Sem predadores e sem controlo, esses 24 transformaram-se em mais de 1.000 milhões em apenas 50 anos. Eles comeram tudo. Destruíram as raízes das árvores, despiram as pastagens e transformaram 2/3 das planícies férteis da Austrália em terras desérticas. O governo australiano tentou de tudo. Construíram cercas de 3.000 quilômetros, usaram explosivos, libertaram vírus. Nada funcionou. Então, qual é a diferença? Por que é que o coelho é um monstro na Austrália e um herói na China? A resposta é: controlo industrial. Na Austrália, foi o caos da natureza. Em Kubuki, foi engenharia. Os coelhos Rex na China nunca foram soltos na natureza para correrem livres. Eles vivem em quintas, dentro de um sistema fechado. Eles são operários. Cada grama do que comem e cada grama do que produzem é calculado.
Eles são um elo numa corrente industrial desenhada por humanos. A China não estava apenas a criar coelhos, estava a gerir um ecossistema artificial, onde o animal é uma ferramenta de precisão para fabricar solo fértil. A natureza, quando guiada com respeito e inteligência, respondeu de forma milagrosa. Depois de décadas de luta, os relatórios oficiais mostraram o impossível. A água subterrânea, aquele ouro líquido escondido nas profundezas, subiu. Em 20 anos, o nível da água no subsolo de Kubuki subiu entre 1,5 metro e 2 metros. Pense no que isso significa. Se o seu avô tivesse de perfurar um poço aqui, ele teria de ir ao dobro da profundidade que você precisa ir hoje. A água está a voltar, e com a água veio a vida. As populações de veados selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em comparação com 1990. Mais de 100 espécies de plantas nativas que se pensava estarem extintas naquela região reapareceram. Onde antes só se via um horizonte amarelo e poeirento, hoje vêem-se manchas verdes, florestas cintilantes e vida selvagem a correr entre os painéis solares. O projeto não só parou o deserto, como reverteu o tempo, sequestrando 1,85 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Começamos esta jornada com uma estatística assustadora: o nosso planeta a transformar-se em pó. Mas a história de Kubuki ensina-nos uma lição poderosa. Um professor, armado com salgueiros, painéis de vidro e 1 milhão de coelhos, provou que não existem terras mortas, apenas gestão errada. O que era uma ameaça fatal tornou-se uma indústria verde de bilhões. Eles transformaram a praga em lucro e o sol implacável em energia para o futuro. Se conseguimos transformar um deserto estéril num oásis tecnológico, que outros problemas impossíveis estão apenas à espera da nossa engenharia. Isto é o verdadeiro poder da indústria. Imagine uma terra onde 98% do solo é apenas areia escaldante. Aqui não existe um único rio natural, nem um lago para saciar a sede. No entanto, sob o sol implacável, 5 bilhões de galões de água doce fluem todos os dias. Eles construíram uma fita de aço e água longa o suficiente para dar 35 voltas ao redor do planeta Terra. Como uma nação sem água superficial, desafiou a morte para criar a maior rede de suporte à vida da história. Para compreender o tamanho deste milagre mecânico, primeiro precisamos sentir o calor. Na Arábia Saudita, as temperaturas sobem frequentemente para 122 graus Fahrenheit. É um lugar onde, segundo qualquer mapa climático, a vida humana em grande escala não deveria existir. A topografia de Planalto bloqueia as nuvens de chuva, impedindo que a umidade do mar chegue ao interior. Durante milênios, a sobrevivência aqui foi um jogo de sorte. Mas a era moderna trouxe uma sede insaciável. Cada cidadão aqui tem acesso a apenas 68 a 90 metros cúbicos de água natural por ano. Para você ter uma ideia da escassez, isso é 5 vezes menos do que o limite absoluto de pobreza de água, definido pelas Nações Unidas. Compare isso com um americano médio, que desfruta de até 9.000 metros cúbicos. A diferença é brutal. E como sabemos, um ser humano pode aguentar 3 semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. Aqui, a água é literalmente uma questão de vida ou morte. Para adiar o fim, eles olharam para baixo. Começaram a cavar fundo na areia, em busca de tesouros líquidos escondidos. Aquíferos fósseis antigos que levaram milhares de anos para se formar. A partir da década de 80, milhares de brocas perfuraram o deserto, sugando trilhões de galões. Parecia um milagre. Em 1992, o consumo atingiu 7,5 trilhões de galões por ano. Imagine um volume de água capaz de encher mais de 27 mil edifícios em Empire State até o topo. Eles usaram essa água como se ela nunca fosse acabar. Mas essa alegria transformou-se em um vício perigoso. A dura verdade geológica é que a água subterrânea fóssil não se renova. É exatamente como um poço de petróleo. Uma vez vazio, fica vazio para sempre. O relógio começou a correr mais rápido do que qualquer um esperava. Em apenas 25 anos, o nível da água no aquífero vital de Al-Assa despencou quase 500 pés. Foi um colapso silencioso, mas aterrorizante.
Até o ano de 2012, 80% de todas as reservas de água subterrânea, que totalizavam 132 trilhões de galões, haviam desaparecido. O país estava bebendo seu próprio futuro. A agricultura no deserto, que parecia um triunfo, estava consumindo 6,5 trilhões de galões em 2015. Eles tiveram que pisar no freio com força total. Campos de trigo sedentos foram abandonados ou modernizados com gotejamento e sensores de umidade. O consumo agrícola caiu 40%. As cidades impuseram multas pesadas para quem desperdiçasse uma gota sequer. Mas a economia de água foi apenas um curativo em uma ferida aberta. A população continuava a crescer e a sede não parava. Eles precisavam de uma nova fonte, uma fonte que fosse infinita. E a única coisa infinita ao redor deles era o oceano. Mas o oceano é salgado, e beber essa água é uma sentença de morte, a menos que você tenha a tecnologia para domá-lo. A solução exigiu força bruta industrial em uma escala nunca vista antes. Eles decidiram ferver o mar. Isso não é uma metáfora. Estamos falando de transformar a água salgada em vapor para separar o sal e, em seguida, condensá-la de volta em água pura. Parece um experimento de laboratório simples, certo? Mas faça isso para 35 milhões de pessoas. O resultado é uma infraestrutura de aço titânica. Hoje, a Arábia Saudita opera 41 usinas de dessalinização gigantescas ao longo das costas do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Essas catedrais de metal produzem cerca de 3 bilhões de galões de água doce todos os dias. Isso representa 22% de toda a água dessalinizada produzida no planeta Terra. Para colocar esse monstro em perspectiva, se você somar todas as usinas de dessalinização dos Estados Unidos, a capacidade combinada delas é menos de 1/5 do que a Arábia Saudita produz. E lembre-se, a costa americana é muito maior. No centro dessa tempestade de engenharia está o complexo Ras Al Khair. Esta não é apenas uma fábrica, é uma cidade industrial dedicada à mágoa. Sozinha, ela produz 264 milhões de galões por dia. Isso é suficiente para abastecer quase 2 milhões de lares americanos. E a energia para fazer isso, ela gera 2.400 megawatts de eletricidade. Isso é equivalente à potência de 2 reatores nucleares de médio porte. Imagine centenas de tanques de aço, longos como campos de futebol, onde a água do mar é aquecida e submetida a vácuo para evaporar instantaneamente. É um processo violento, barulhento e quente, mas essas máquinas são duráveis, feitas para resistir por 25 anos sob condições extremas. No entanto, ferver o oceano tem um preço. Consome uma quantidade insana de energia. Antigamente, esse processo devorava quase 9% de toda a eletricidade da nação. Eles precisavam de algo mais inteligente. Eles precisavam olhar para a biologia. A próxima fase dessa guerra pela água não foi vencida pelo calor, mas pela precisão microscópica. A tecnologia chama-se osmose reversa. Em vez de usar fogo e vapor, eles usam pressão extrema para empurrar a água do mar contra membranas de polímero especiais. Essas membranas são a fronteira final da filtragem. Elas têm apenas alguns milionésimos de polegada de espessura. Os poros nessas folhas são tão incrivelmente pequenos que funcionam como uma barreira física absoluta. O sal não passa, os minerais não passam. Até mesmo vírus são bloqueados. O que sai do outro lado é água pura, filtrada em 99%. A beleza deste sistema está na eficiência. Graças a dispositivos modernos que recuperam a pressão, as novas usinas usam apenas 2,8 kWh para produzir 264 galões. Isso é aproximadamente a mesma energia que você gastaria para deixar 10 lâmpadas LED acesas por 1 hora. É uma revolução silenciosa. Hoje, 2/3 da água nas cidades vem dessas membranas de alta tecnologia. Em Riad, cada copo de água que você bebe passou por esses filtros microscópicos, alimentados por uma mistura de eletricidade convencional e painéis solares que brilham sob o sol do deserto. Mas criar a água na costa é apenas o começo do problema. A maior parte das pessoas vive longe do mar, no centro árido do país. Como você move um oceano através de um deserto? Aqui enfrentamos o maior desafio logístico da história da hidráulica.
Transportar água é pesado, e a Arábia Saudita não é plana. Eles precisavam levar essa água para cidades e vilarejos que estão a centenas de milhas de distância e, pior ainda, no topo de montanhas. O sistema de distribuição antigo focava apenas na capital e em Meca, mas com a população de Riad explodindo para quase 8 milhões de pessoas e projetada para chegar a 9 milhões em 2035, eles precisavam de uma artéria vital que chegasse a todos. Eles não podiam usar canais abertos como os romanos ou como na Califórnia. Sob o sol de 50 graus, a água evaporaria antes de chegar ao destino. A areia contaminaria tudo. A solução foi enterrar um rio de aço. Eles construíram uma rede de tubulações fechadas, que é oficialmente a maior do mundo segundo o Guinness. O sistema principal se estende por 8.820 milhas. Se você contar todos os ramais que chegam a cada casa, o comprimento total atinge 880 mil milhas. Isso é comprimento suficiente para enrolar a Terra 35 vezes. É uma estatística que desafia a compreensão. Mas o número mais impressionante não é a distância, é a altura. Eles bombeiam essa água para subir montanhas de mais de 9.186 pés. É como forçar um rio a correr para cima, contra a gravidade, através de rocha sólida. A cada milha, estações de bombeamento gigantes empurram a água com uma força tremenda. Quando a água finalmente chega a Riad, ela é armazenada em tanques titânicos. A capacidade de armazenamento coberto lá é de 1,3 bilhões de galões. É um estoque de segurança vital. O sistema inteiro movimenta 5 bilhões de galões por dia. Isso é comparável ao que todo o estado do Texas consome em um dia quente de verão. Mas tubos fixos têm uma fraqueza. Eles não podem se mover. Quando uma crise atinge uma área isolada, você não pode simplesmente mudar o tubo de lugar. Foi aí que eles decidiram colocar as fábricas na água. Em 2022, a engenharia saudita deu um passo em direção à ficção científica. Eles lançaram as primeiras estações de dessalinização flutuantes. Imagine uma fábrica inteira com todas as bombas, filtros e tanques montada em cima de uma barcaça gigante no mar. Não é mais um prédio de concreto fixo na areia, é um navio de resgate. Essas unidades são modulares e móveis. Cada estação flutuante pode produzir 13,2 milhões de galões de água doce por dia. Isso é suficiente para sustentar quase 150 mil lares americanos. A vantagem tática é incomparável. Se uma cidade costeira enfrenta uma seca súbita ou uma falha no sistema, a barcaça simplesmente levanta a âncora e navega até lá. Ela se conecta à rede local e começa a bombear milhões de galões imediatamente. Não há necessidade de esperar anos para construir uma nova usina. É plug and play em escala industrial. Além disso, essas barcaças são projetadas para o futuro. Elas podem ser integradas com parques eólicos offshore e energia solar, tornando a produção de água mais verde. É uma frota estratégica que transforma a costa em uma fonte de água flexível, pronta para qualquer emergência. Mas toda essa conquista tecnológica projeta uma sombra longa e tóxica sobre o ambiente que a sustenta. Há uma lei física simples: a matéria não desaparece. Quando você tira a água doce do mar, o sal tem que ir para algum lugar. O subproduto da dessalinização é a salmoura, uma água super concentrada, quente e cheia de produtos químicos. Para cada litro de água potável que essas usinas criam, elas despejam de volta no mar até 1,5 litro desse veneno líquido. Estamos falando de 60% da água captada sendo devolvida como rejeito. No Mar Vermelho, um corpo de água fechado e delicado. O impacto é visível. Zonas de corais mortos, peixes desaparecendo, o aumento da salinidade e da temperatura ameaça cozinhar o ecossistema costeiro vivo. Especialistas chamam isso de o custo oculto da água. A Arábia Saudita sabe que isso é uma bomba relógio. Para evitar o colapso do mar que os alimenta, eles estão investindo em tecnologias de dispersão. Difusores de águas profundas espalham a salmoura para que ela não se acumule no fundo. Mas a verdadeira inovação é a mineração de salmoura. A ideia é extrair minerais valiosos desse lixo: lítio, magnésio, potássio, metais raros que o mundo precisa desesperadamente. O objetivo é transformar um desastre ecológico em uma mina de ouro, fechando o ciclo. É uma aposta alta, onde a tecnologia deve consertar os problemas que a própria tecnologia criou.
O que começou como uma luta desesperada pela sobrevivência em uma caixa de areia, tornou-se um modelo para o planeta. A Arábia Saudita provou que a geografia não é o destino. Com energia suficiente e engenharia ousada, é possível criar rios onde a natureza jamais pretendia. E essa tecnologia não vai ficar parada aqui. Regiões secas como o deserto do Atacama, o Sahel na África ou a Califórnia nos Estados Unidos poderiam usar esse mesmo plano. Frotas flutuantes e tubos que cruzam continentes podem ser a única resposta para um mundo que está ficando cada vez mais sedento. Hoje, 35 milhões de pessoas acordam no deserto e abrem a torneira, sem pensar que a água que flui viajou centenas de milhas, subiu montanhas e passou por filtros microscópicos apenas para chegar até ali. A era das guerras pela água pode ser evitada, não pela política, mas por máquinas que transformam o oceano em vida. Imaginem mover uma montanha inteira, 99 milhões de toneladas de terra e rocha, usando apenas as próprias mãos, sem uma única máquina. Este esforço titânico não foi para construir um túmulo para reis, como as pirâmides de Gizé, mas para fazer algo ainda mais impossível, ressuscitar uma terra morta. Numa região onde as florestas desapareceram e a água evaporou, agricultores sem dinheiro e sem tecnologia realizaram o maior feito de engenharia ecológica do século. Como é que um país devastado pela fome conseguiu trazer 106 mil acres de floresta de volta à vida sem plantar uma única árvore? A resposta desafia tudo o que sabemos sobre a natureza. Para entender o tamanho deste milagre, precisamos voltar ao momento em que o inferno desceu à Terra. A Etiópia, localizada nas terras altas da África Oriental, nem sempre foi o deserto poeirento que vimos nos noticiários dos anos 80. Houve um tempo em que este lugar era conhecido como o Jardim da África. Florestas densas e vibrantes cobriam mais de 60% do território, e rios profundos alimentavam uma das regiões mais férteis do continente. Mas numa espiral de destruição que parece um filme de terror, esse paraíso entrou em colapso. Em apenas algumas décadas, a Etiópia perdeu mais de metade das suas florestas. Chegamos a 1982. E o cenário era apocalíptico. A cobertura florestal tinha caído para uns míseros 3%. De 77 mil milhas quadradas de verde, restavam apenas 12 mil. Onde antes havia vida, agora só existia uma crosta dura e seca. Mas as florestas não desapareceram por magia. Foram empurradas para o abismo pela pressão humana. Árvores centenárias foram cortadas para lenha, e florestas inteiras foram queimadas para criar campos agrícolas desesperados. Quando as árvores sumiram, a terra perdeu a sua pele protetora. Sem raízes para segurar o solo, a capacidade de reter água desapareceu. A chuva parou de cair, os rios secaram e o vento soprou a terra fértil, deixando para trás um deserto vermelho. E então aconteceu o inevitável, a Grande Fome de 1983. Foi a tragédia mais devastadora da história do país, tirando a vida a mais de 1 milhão de pessoas em apenas 2 anos. O mundo assistiu em choque, mas ninguém sabia como parar a hemorragia de um ecossistema inteiro. A Terra estava clinicamente morta. No meio deste cenário de pesadelo, quando todas as esperanças pareciam perdidas, surgiu uma ideia radical. As tentativas tradicionais de salvar a Terra tinham falhado miseravelmente. Projetos internacionais gastaram milhões para plantar novas árvores, mas 90% dessas mudas morriam em poucas semanas. O sol escaldante de 40 graus Celsius cozinhava as plantas vivas, ou o gado faminto comia o pouco que restava. Plantar novas árvores era caro, lento e francamente inútil. Foi então que Tony Rinaldo, um agrônomo que trabalhava na região, percebeu algo que mudaria a história. O que todos pensavam ser apenas ervas daninhas e arbustos secos no meio do deserto não eram lixo. Eram o topo de uma floresta subterrânea. Debaixo daquela terra dura, milhares de tocos de árvores antigas ainda estavam vivos. As suas raízes profundas e poderosas estendiam-se por até 30 metros, ou 100 pés, para dentro da terra, à espera de uma única oportunidade para acordar. A natureza não estava morta, estava apenas adormecida, à espera de um sinal.
O segredo não era trazer novas plantas de viveiros distantes, mas usar uma simples faca de poda. O método chamado de regeneração natural gerida pelo agricultor, ou FMNR, era chocantemente simples. Em vez de plantar, os agricultores escolheram os tocos existentes, podaram os ramos fracos e protegeram os 3 ou 4 troncos mais fortes. Sem a necessidade de água extra ou fertilizantes caros, essas árvores antigas usaram os seus sistemas de raízes massivos para disparar em direção ao céu. Mas havia um problema. Mesmo com raízes profundas, nada cresce sem água. E a água tinha fugido daquela terra há muito tempo. Para trazer a água de volta, os habitantes de Rumbo tiveram de se tornar engenheiros geográficos. Eles não tinham tratores, não tinham gasóleo e não tinham fundos do governo. O que eles tinham eram pás velhas, picaretas e uma vontade de ferro. Eles olharam para as colinas nuas e desenharam um mapa da água, lembrando-se de como a chuva costumava fluir décadas atrás. Começou então uma das maiores operações manuais da história da agricultura. Homens e mulheres carregaram pedras pesadas sob o sol abrasador para construir milhares de pequenas barragens e terraços. Eles moveram 99 milhões de toneladas de solo. Parem para pensar nesse número. É o peso equivalente a centenas de arranha-céus, movido balde por balde, pedra por pedra. O objetivo era mudar a física do terreno. Eles construíram lagoas de infiltração e valas de contorno para capturar a chuva. Quando a chuva caía, em vez de criar enxurradas de lama que lavavam o solo, a água encontrava barreiras. Ela era forçada a parar, a acalmar-se e a infiltrar-se na terra sedenta. As ravinas que antes eram feridas abertas na paisagem por onde a água escapava, foram bloqueadas com diques de pedra. A lógica era brutalmente simples. Nenhuma gota de chuva podia escapar. A terra vermelha e poeirenta começou a transformar-se numa esponja gigante, pronta para alimentar as raízes adormecidas que esperavam lá embaixo. Mas a engenharia física era apenas metade da batalha. A parte mais difícil foi a engenharia social. Para que a floresta voltasse, a comunidade teve de tomar uma decisão dolorosa: proibir o gado de pastar livremente nas colinas. Durante gerações, cabras e ovelhas comeram cada broto verde que tentava nascer, e os seus cascos duros compactavam o solo até ele ficar como cimento. Fechar as colinas significava prender a sua própria fonte de alimento e dinheiro. Foi um sacrifício imenso. Eles dividiram a terra em 3 zonas rigorosas: os vales para a irrigação, as encostas médias para a agricultura e o topo das colinas, sagrado e intocável, para a regeneração da floresta. E então o silêncio desceu sobre as colinas. Sem o bater constante dos cascos e sem bocas famintas a arrancar a relva, a magia biológica aconteceu. A resposta da natureza foi explosiva. Em apenas uma estação chuvosa, a vegetação voltou com uma fúria verde. Onde antes havia apenas pedra nua, arbustos densos começaram a cobrir o solo. Em 5 anos, a cobertura vegetal nas áreas protegidas aumentou 200%. A disciplina de ferro dos aldeões tinha comprado o tempo que a natureza precisava. A umidade da manhã começou a durar o dobro do tempo, criando um microclima fresco que atraiu insetos, que por sua vez atraíram pássaros que não eram vistos ali há décadas. A cadeia da vida estava a ser reconstruída, elo por elo. E então, o impossível aconteceu. A água voltou, não trazida por caminhões-cisterna ou canos de plástico, mas brotando da própria terra. Lembrem-se das 13 nascentes naturais da região, que tinham secado completamente, existindo apenas na memória dos anciãos. Graças às novas árvores e aos terraços de pedra, a água da chuva infiltrou-se profundamente no solo, recarregando os aquíferos subterrâneos. 6 dessas 13 nascentes mortas começaram a jorrar água cristalina novamente. E não foi um evento temporário. Elas fluem agora durante todo o ano. Imaginem o choque de uma criança que cresceu no pó, vendo um riacho correr pela sua aldeia pela primeira vez na vida. Os leitos secos dos rios transformaram-se em correntes suaves, depositando lodo fértil nas margens. A água aprendeu a ficar. As mulheres que antes caminhavam horas intermináveis sob o sol apenas para encher um jarro de água barrenta, agora tinham fontes limpas perto de casa. A vida doméstica mudou da noite para o dia.
Este milagre hidráulico provou que a terra não estava morta, estava apenas desidratada. Ao curar o solo, eles curaram o ciclo da água. E isto não é apenas uma história bonita sobre natureza, é uma revolução econômica. A água trouxe dinheiro. Com o solo úmido e fértil, a produção agrícola disparou 85%. O rendimento médio das famílias aumentou 76%. As pessoas deixaram de depender de ajuda alimentar estrangeira e começaram a vender os seus próprios produtos. Onde antes havia fome, agora há colmeias a produzir mel, madeira a ser colhida de forma sustentável e até créditos de carbono vendidos às Nações Unidas. A floresta tornou-se um banco, gerando juros compostos em forma de vida, e o modelo de rumbo explodiu fronteiras. O que começou com 106 mil acres na Etiópia, espalhou-se como um incêndio positivo por toda a África. No Níger, usando este mesmo método simples de faca e pedra, mais de 12 milhões de acres de deserto foram transformados em terras produtivas. No Burkina Faso, colinas estéreis são agora florestas densas que alimentam milhões. É a prova definitiva de que não precisamos de tecnologia de ponta para salvar o planeta. Precisamos de escalabilidade, simplicidade e respeito pelos sistemas naturais. Voltamos à pergunta que iniciou esta jornada. É possível criar uma floresta sem plantar uma árvore? A resposta está gravada na paisagem da Etiópia. 99 milhões de toneladas de terra movidas à mão não construíram um monumento de pedra fria, mas sim a fundação para o futuro da vida na Terra. Debaixo dos nossos pés, muitas vezes, a solução já existe. Raízes antigas, sementes adormecidas e ciclos de água esquecidos estão apenas à espera que paremos de lutar contra eles e comecemos a trabalhar com eles. A natureza não precisa que a reinventemos. Ela só precisa de espaço para respirar e lembrar-se do que costumava ser. De um deserto de pó vermelho a um oásis de ouro verde. Esta é a prova do poder da indústria humana quando alinhada com a força da terra. Se gostaram de descobrir este segredo subterrâneo, deixem o vosso like e subscrevam o canal Poder da Indústria. Há muito mais segredos neste planeta à espera de serem revelados. O Saara não é apenas areia, é uma máquina de triturar geológica que avança para o sul, devorando a terra viva. Paredes de concreto e bilhões de dólares em tecnologia falharam em pará-lo. Mas o Chad fez uma aposta final de 7 milhões de dólares. Lançar um fantasma biológico na zona da morte. Porque uma criatura extinta há 30 anos, transportada como carga militar, conseguiu o que nenhuma barragem moderna fez. A resposta sobre como uma simples pegada pode reviver um planeta começa agora. Para compreender a insanidade desta missão, precisamos primeiro medir o tamanho do monstro que estamos enfrentando. O território do Chad é colossal, superando a soma dos estados do Texas e da Califórnia. No entanto, 60% desta nação já foi engolida e está morta, coberta pelas dunas escaldantes do deserto do Saara, o lugar mais quente da superfície da Terra. A situação é crítica porque os outros 30% do país estão balançando à beira do abismo, prestes a se transformar em poeira estéril. O som do desastre é silencioso, mas visível. O solo estala sob os pés como escamas de peixes secas, a prova física de que a umidade foi drenada até a última gota. Rios que antes corriam com força agora são apenas cicatrizes na paisagem. O Lago Chad, que já foi a fonte de vida para milhões de pessoas, encolheu drasticamente, reduzido a 1/10 do seu tamanho original desde a década de 1960. É um colapso total do sistema. Tentaram de tudo. Bombearam água das profundezas, plantaram sementes com máquinas pesadas e ergueram barreiras artificiais contra o vento. Cada projeto humano falhou contra a força bruta da natureza. O Saara continuou seu avanço, como um moedor gigante. Foi neste cenário de terra arrasada que os engenheiros perceberam que a força bruta mecânica não funcionaria. Eles precisavam de uma tecnologia que conhecesse o terreno, uma unidade autônoma capaz de operar onde o aço derrete e os motores falham. A solução não veio de uma fábrica, mas da evolução. Conheçam o Oryx de cimitarra. Aos olhos de um leigo, é um antílope com chifres curvos como espadas de guerreiros, mas sob a ótica da engenharia, ele é uma máquina biológica de precisão.
Seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar brutal para longe de seus órgãos vitais. Enquanto a maioria dos mamíferos entraria em colapso tentando se resfriar, o Oryx possui um sistema interno de regulação térmica que beira a ficção científica. Ele não transpira sob o sol de 46 graus Celsius. Em vez de perder água preciosa, ele simplesmente eleva sua temperatura corporal, operando em níveis de calor que matariam outros seres, conservando cada gota de fluido. Ele não precisa de estradas. Seus cascos largos são ferramentas de escavação, e seu nariz age como um sensor, vasculhando profundamente na areia em busca de raízes e tubérculos, as únicas fontes de água onde nada mais sobrevive. No entanto, essa maravilha tecnológica foi desativada pela ação humana. Caçados implacavelmente por seus chifres e carne e expulsos pela agricultura, os Oryx desapareceram do mapa. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou a espécie oficialmente extinta na natureza. Sem eles, o escudo biológico do Saara caiu. Sem seus cascos para arar a terra, o solo selou, a grama morreu e a areia tomou conta. Para reverter o apocalipse, seria necessário reiniciar essa tecnologia perdida. O renascimento não começou no calor, mas no gelo. A operação de resgate teve início nos laboratórios de alta tecnologia do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde a temperatura é mantida a menos 196 graus Celsius. Foi lá, em tanques de nitrogênio líquido, que o código genético foi preservado. Cientistas desenvolveram uma técnica revolucionária de inseminação artificial sem anestesia. Isso foi uma necessidade absoluta de engenharia, pois anestesiar um animal de 200 quilos sob estresse poderia causar um choque térmico fatal. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso da reprodução subiu para mais de 70%. O esperma de 120 Oryx, armazenado no frio criogênico, viajou dos Estados Unidos, da França e de Abu Dhabi até o coração da África. Isso permitiu restaurar a diversidade genética para mais de 90% da população original, garantindo que os novos rebanhos não fossem cópias fracas, mas guerreiros robustos. Foi uma logística militar. Cargas vivas voando milhares de quilômetros em aviões cargueiros, transportando a biologia de volta ao seu campo de batalha. O custo de transporte foi reduzido em 80% graças a essa biotecnologia, provando que a ciência moderna era a chave para destravar o passado. O local escolhido para o desembarque foi a reserva de Ouad Rimé Ouad Achim. Estamos falando de uma área colossal de 77 mil quilômetros quadrados, um terreno maior que a Irlanda inteira. 7 milhões de dólares foram investidos na primeira fase para construir estações, centros de monitoramento via satélite e campos de adaptação. Em março de 2016, os primeiros 21 Oryx pousaram em solo chadiano. Cada animal era uma peça de equipamento valiosa, equipado com um colar GPS de alta tecnologia, avaliado em mais de 2 mil dólares. Esses dispositivos transmitiam localização, frequência cardíaca e temperatura através da rede de satélites Iridium. Mas o deserto é uma fornalha que não perdoa erros de cálculo. A euforia inicial, marcada pelo nascimento do primeiro filhote 6 meses depois, logo se transformou em alerta vermelho. Em poucos meses, 1/3 dos animais havia perecido. O calor do Saara é impiedoso. Durante o dia, as temperaturas do solo sobem tanto que chegaram a queimar os componentes eletrônicos dos colares. O vento soprava a 49 graus Celsius. À noite, predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, deixando para trás apenas o sinal piscante do GPS sob o céu estrelado. A missão estava à beira do fracasso, mas a equipe técnica não recuou. Eles perfuraram poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para trazer água à superfície. Eles moveram a zona de operação para o sul, onde a vegetação ainda resistia, e treinaram os animais para viverem à noite, evitando o sol letal. A taxa de sobrevivência subiu de 65% para 90%, e então o sistema começou a funcionar. Aqui entramos na matemática visual da terraformação. O que nenhuma máquina humana conseguiu fazer em escala, o Oryx fez apenas existindo. Tudo começa com a física de um casco.
Quando um oryx deita para descansar no calor de 49 graus, seu corpo pesado cria pequenas depressões, microbacias na areia. Pode parecer irrelevante, mas quando a chuva rara finalmente cai, essas covas seguram cada gota preciosa, impedindo que a água escorra ou evapore instantaneamente na superfície dura. Esses poços minúsculos tornam-se oásis microscópicos. O simples ato de caminhar com seus cascos largos quebra a crosta dura do solo seco, permitindo que a terra respire, que o ar penetre e que a umidade desça para as camadas profundas. É a aeração natural em escala industrial. E a eficiência continua. Cada rebanho é uma unidade móvel de semeadura. Sementes grudam na pelagem dos animais e caem quilômetros adiante. Um rebanho de apenas 30 cabeças pode espalhar 500 sementes por dia. Se apenas 5% delas criarem raízes, a paisagem muda. O esterco dos animais, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, reintroduz nutrientes essenciais, alimentando micróbios e permitindo que as raízes se fixem. O ciclo da vida foi reiniciado pela presença de seus engenheiros originais. Os resultados desafiaram todas as projeções. De um início trágico, a população selvagem explodiu. Em 2023, mais de 350 oryx haviam sido reintroduzidos, e a população total na natureza ultrapassou 500 cabeças, com mais de 150 nascimentos naturais. Esse sucesso forçou a União Internacional para a Conservação da Natureza a reescrever seus registros, mudando o status do oryx de extinto na natureza para ameaçado, um feito histórico de reversão da extinção. Mas o impacto geográfico é ainda mais vasto. O sucesso no Chad ativou uma reação em cadeia em todo o norte da África. No Níger, a reintrodução começou em uma área de 37 mil milhas quadradas. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Toi abrigam agora o rebanho mais estável da região. O objetivo para 2030 é reconectar todo o cinturão do Saara, permitindo que os oryx migrem livremente através das fronteiras pela primeira vez em 50 anos. E em 2023, o Chad liberou 10 adax, outro antílope raro, provando que o ecossistema está pronto para sustentar mais vida. 7 milhões de dólares, décadas de pesquisa em laboratórios congelados, satélites orbitando a Terra, todo esse aparato tecnológico colossal foi mobilizado para devolver ao deserto algo incrivelmente simples, a marca de um casco na areia. Quando olhamos para os dados hoje, vemos o Saara recuando nestas áreas, não porque construímos barreiras de concreto, mas porque devolvemos ao sistema sua peça-chave. O oryx não é apenas um sobrevivente, ele é a prova de que a tecnologia mais avançada para salvar o planeta não precisa ser inventada. Ela já existe há milhões de anos. A natureza não precisa que a salvemos com nossas máquinas. Ela só precisa que devolvamos suas próprias ferramentas para que ela possa curar a si mesma. O deserto está vivo novamente. Você já parou para pensar que aquela gelatina transparente e trêmula na sua sobremesa é feita, na verdade, de pele e ossos? Por trás desse doce inocente, existe um sistema industrial colossal que esmaga toneladas de materiais brutos e os submete a ácidos poderosos em uma jornada química intensa. Como a engenharia moderna consegue transformar restos de matadouro em um produto puro, cristalino e estéril em apenas 48 horas? A resposta está prestes a mudar a forma como você vê o mundo. Para compreender a verdadeira dimensão do que estamos prestes a testemunhar, precisamos olhar para trás, para uma linha do tempo que atravessa milênios. A gelatina não é uma invenção recente das nossas fábricas modernas. Ela é o resultado de uma busca humana que remonta ao Antigo Egito. Já naquela época, registrava-se o processo de ferver ossos e peles de animais para criar um caldo espesso e viscoso, valorizado tanto na culinária quanto na medicina antiga. Aqueles primeiros alquimistas da comida já entendiam que havia um valor nutricional oculto nas partes mais duras do animal. Mas foi apenas no século XIX que a escala mudou drasticamente. O inventor americano Peter Cooper revolucionou o jogo ao criar uma forma seca de gelatina, um pó que podia ser transportado e armazenado facilmente, abrindo as portas para a era da comida processada. Durante as guerras do século XX, esse material tornou-se estratégico.
Leve e rico em proteínas, serviu como fonte nutricional vital para exércitos inteiros. Hoje, a gelatina infiltrou-se em cada canto da nossa vida, muito além da sobremesa. Ela está nas cápsulas farmacêuticas que tomamos, nos suplementos que nos mantêm saudáveis, nos cosméticos e até nas linhas de processamento de carne em massa. A jornada física da matéria-prima começa em um lugar que a maioria das pessoas prefere não ver: o final da linha de processamento de carne. Tudo se inicia com o que sobra: ossos, peles e tendões, deixados para trás depois que os cortes nobres foram retirados. Entre todos esses materiais, a pele de porco reina absoluta, representando mais da metade de toda a produção global de gelatina. Pode parecer apenas resíduo, mas essas peles contêm uma concentração tão alta de colágeno que uma indústria multibilionária depende inteiramente delas. Se você soubesse que muitos dos seus suplementos diários nascem da pele de porco, isso mudaria a sua percepção? A logística para mover esse material é imensa e precisa. Assim que são separadas, as folhas de pele são resfriadas rapidamente para evitar qualquer degradação e carregadas em caminhões especializados. Cada veículo transporta várias toneladas de carga e a temperatura é monitorada a cada segundo da viagem. Não há margem para erro. Quando esses caminhões chegam à fábrica, a carga passa por uma inspeção rigorosa na área de recebimento. Qualquer material que não atenda aos padrões de qualidade é imediatamente descartado da linha. O restante é movido para armazéns temporários, onde sensores e técnicos garantem que tudo permaneça estável antes que a verdadeira transformação comece. Agora, entramos na fase bruta da operação, onde a biologia encontra a química industrial. Após a aprovação na inspeção, os couros e os ossos são enviados para linhas paralelas de limpeza e tratamento químico. O objetivo aqui é claro: extrair o colágeno precioso de dentro da estrutura resistente do animal. Para os couros, o processo inicia em tanques gigantescos, cheios de uma solução de cal diluída. Esse ambiente alcalino ataca o tecido, amolecendo a estrutura, removendo os pelos e dissolvendo resíduos naturais. Quando a pele se torna suficientemente flexível, ela é transferida para um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água potentes removem qualquer impureza restante, revelando uma superfície limpa e brilhante, pronta para liberar seu colágeno. Enquanto isso, os ossos enfrentam um processo muito mais violento. Primeiro são lavados sob alta pressão e, em seguida, esmagados impiedosamente em pedaços que medem cerca de 2,5 a 5 centímetros. Esse tamanho é crucial para aumentar a área de superfície e permitir que os produtos químicos penetrem fundo. Os fragmentos de ossos entram em tanques de água quente circulante para remover a gordura natural e os minerais superficiais. Depois, eles são mergulhados em soluções ácidas ou alcalinas suaves, projetadas para amolecer a matriz mineral dura que protege o colágeno, como se estivessem destrancando um cofre biológico. Quando ambas as matérias-primas estão limpas e estáveis, elas avançam para a hidrólise, a etapa-chave que destrava o colágeno. Os couros, sendo mais macios, são tratados em tanques com ácidos diluídos, como ácido cítrico, cujas concentrações são controladas com precisão milimétrica para quebrar ligações específicas sem destruir a proteína. Os ossos, por outro lado, exigem um ambiente alcalino mais agressivo para penetrar sua armadura mineral. Esse processo de cozimento químico pode durar de várias horas a vários dias, continuando até que a estrutura dos tecidos esteja completamente aberta e pronta para liberar o tesouro que guarda dentro de si. Com a estrutura interna enfraquecida pela hidrólise, começa o momento crítico da extração. Os materiais preparados são transferidos para enormes chaleiras de extração de aço inoxidável, capazes de conter milhares de litros. As tampas são trancadas e o sistema aquece gradualmente a mistura para uma temperatura entre 54 e 82 graus Celsius. Esse calor é calculado para ser alto o suficiente para dissolver o colágeno na água, mas baixo o bastante para não cozinhar e estragar as proteínas sensíveis. Por horas a fio, agitadores lentos mantêm a mistura em movimento, transformando o conteúdo sólido em um líquido viscoso e amarelo pálido. O que sai dessas chaleiras parece um caldo grosso e não muito atraente, cheio de gordura e partículas flutuantes.
Para transformar isso na gelatina cristalina que conhecemos, a fábrica usa força bruta e tecnologia fina. A solução quente é bombeada através de tubos de aço para filtros de membrana especializados. Os poros desses filtros são tão microscópicos que apenas as moléculas de colágeno conseguem passar, enquanto toda a sujeira e gordura ficam presas. O resultado é um fluxo límpido e puro de colágeno, livre de qualquer contaminante visível. Mas esse líquido ainda é muito aquoso. Ele flui para tanques de concentração a vácuo, onde a baixa pressão e agitadores constantes ajudam a água a evaporar rapidamente. Minuto a minuto, o líquido torna-se mais espesso, transformando-se em um xarope denso. Quando atinge a concentração ideal, é resfriado lentamente em bandejas de aço até solidificar em um bloco de gel semissólido. Este bloco gelatinoso é a mãe de todos os produtos de gelatina, pronto para ser moldado em duas formas distintas, pó ou folha. Vamos seguir o caminho da velocidade e do volume, a produção de pó. O bloco de gel, agora uma massa morna e elástica semelhante à borracha, é alimentada em uma máquina de extrusão poderosa. Dentro de uma câmara de aço selada, um pistão hidráulico empurra o gel com força imensa contra uma placa de metal perfurada com centenas de orifícios minúsculos. Cada buraco tem apenas 2,5 milímetros de diâmetro. A pressão força o gel através dessas aberturas, criando milhares de fios longos e contínuos, que chovem sobre a esteira transportadora como uma cascata de macarrão transparente. Em linhas de alta capacidade, essa chuva de gelatina cai a uma velocidade impressionante, gerando centenas de metros de fios por minuto. A razão para criar esses fios finos é puramente física. Fios finos têm uma área de superfície maior, o que permite que a umidade evapore muito mais rápido durante a secagem. Isso garante que a gelatina permaneça clara e não amarele, mantendo a qualidade visual que a indústria exige. Os fios, ainda macios e lembrando cordas de marshmallow fresco, caem em uma esteira de resfriamento mantida a cerca de 20 graus Celsius. O ar frio firma a forma dos fios e impede que eles grudem uns nos outros, preparando-os para o desafio térmico a seguir. Eles entram em um túnel de secagem longo, que funciona como um forno de precisão. O objetivo é reduzir a umidade de mais de 90% para apenas 10%, transformando o gel úmido em um produto seco e estável. Dentro do túnel, ar quente sopra continuamente entre 49 e 71 graus Celsius. É um equilíbrio delicado, calor suficiente para secar, mas não tanto a ponto de destruir a elasticidade do colágeno. Os fios viajam por vários níveis de esteiras, banhados por ar seco, que circula em um ciclo fechado, removendo a umidade a cada segundo. Ao sair do túnel, os fios tornaram-se crocantes, leves e duros, como vidro fino. Agora, eles precisam ser pulverizados. Um sistema de corte de alta velocidade pica os fios em pedaços pequenos, que são então lançados em moinhos de martelo ou de rolos. Essas máquinas golpeiam a gelatina seca com força brutal, quebrando-a em grânulos finos. Peneiras vibratórias com aberturas medidas em milésimos de polegada separam o pó. O que é fino, o suficiente, passa. O que é grosso, volta para ser moído novamente. Esse ciclo garante que cada grão de pó seja idêntico ao outro. Finalmente, o pó é embalado automaticamente. Máquinas enchem centenas de pacotes por minuto, selando-os com calor para garantir que nenhuma umidade entre e imprimindo códigos de rastreabilidade que permitem saber a origem exata de cada lote. Enquanto o pó domina o mercado de massa, outra parte da fábrica dedica-se à precisão da gelatina em folhas. Aqui, o bloco de gel concentrado não é esmagado, mas tratado com delicadeza geométrica. O bloco espesso é colocado em uma mesa de rolamento de aço, onde cilindros pesados o pressionam até se tornar uma película quase invisível, com espessura de apenas 5 a 12 centésimos de centímetro. É uma transformação de uma massa bruta para uma lâmina de elegância técnica. Essa folha fina viaja por uma esteira de resfriamento, onde ar frio entre 7 e 12 graus Celsius estabiliza a superfície, transformando o gel em um filme liso e firme, semelhante a plástico.
Mecanismos de tensão seguram a folha esticada, enquanto facas rotativas ou lâminas retas descem com precisão cirúrgica, cortando retângulos perfeitos de aproximadamente 10 por 7 centímetros. Essas folhas úmidas são separadas por sopros de ar para não grudarem e colocadas em bandejas de aço com espaçamento exato. Elas entram em câmaras de secagem, onde o ar remove a umidade lentamente para manter a clareza cristalina e evitar que as bordas enruguem ou amarelem. A qualidade é testada fisicamente, o teste de força Bloom. Uma amostra é dissolvida e um êmbolo mecânico pressiona o gel endurecido para medir sua resistência. Se o gel for muito fraco, o lote inteiro é rejeitado. Apenas as folhas perfeitas são embaladas, seladas em bolsas à prova de umidade e colocadas em caixas, prontas para serem enviadas para cozinhas de todo o país. O que começou como uma montanha de peles e ossos, materiais que pareciam destinados ao descarte, passou por uma metamorfose completa. De carcaças brutas a um ingrediente invisível, leve e versátil que sustenta indústrias inteiras. Por trás de cada folha transparente de gelatina, existe um triunfo da engenharia, onde a ciência domina a matéria orgânica para criar pureza a partir do caos. Na próxima vez que você vir uma sobremesa brilhando na luz ou tomar uma cápsula de remédio, lembre-se da jornada épica que aquele material percorreu. Se você quer continuar descobrindo os segredos por trás das maiores indústrias do mundo, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal Poder da Indústria.